Muito boa tarde. O meu nome é Miguel Andrade, sou cirurgião plástico e estético da Ordem dos Médicos do país, de Portugal. Faço parte também, estou inscrito na Sociedade Portuguesa de Cirurgia Plástica Reconstrutiva e Estética, onde, aliás, tenho um papel, sou responsável da área da estética, sou vogal da estética da Sociedade Portuguesa de Cirurgia Plástica Reconstrutiva e Estética. Hoje vamos falar novamente sobre o pastilha de aumento, mas dentro desta série de hangouts que decidimos subdividir em vários assuntos, hoje será o segundo deles. Já falamos no hangout anterior sobre as incisões, que tipo de incisões é que poderemos fazer quando efetuamos uma mamoplastia de aumento. Hoje será sobre os planos cirúrgicos disponíveis quando se realiza ou quando se pensa realizar uma mamoplastia de aumento, e posteriormente haverá ainda dentro desta série de hangouts sobre mamoplastia de aumento um outro sobre os tipos de implantes de próteses mamárias destinadas a este fim, ou mesmo a nível da reconstrução mamária. Durante estes hangouts, como é usual, e caso queiram, poderão colocar as suas dúvidas diretamente através das nossas redes sociais, através do Facebook, através do Twitter, do Google, ou mais, ou ainda diretamente através dos nossos e-mails, através do e-mail facia@facia.pt. Ainda antes de começar o tema deste hangout, queria te chamar a atenção para uma possibilidade que é, durante este mês, que é a realização da cirurgia de mamoplastia de aumento na nossa clínica, por valores e condições muito compensadoras e muito concorrenciais com as demais clínicas. Durante este mês temos em vigor um plano de realização de uma mamoplastia de aumento com a utilização de implantes mamários com aprovação FDA. Isto pode não vos dizer nada, mas no próximo hangout espero que fiquem mais esclarecidas sobre este assunto, mas são implantes que de alguma forma são reconhecidos e têm aprovação por uma entidade americana que é a FDA, quer em relação às suas características técnicas e físicas de engenharia, quer mesmo em termos de resultado a longo prazo dos mesmos. Desta forma, quem estiver interessado poderá entrar em contato com os nossos serviços, através dos meios que eu já referi, portanto, facia@facia.pt ou geral@facia.pt, e de alguma forma será agendado uma consulta para avaliar se há ou não condições e em que condições é que poderá ser feita este tipo de cirurgia nas condições que nós disponibilizamos durante este mês. Em relação então ao tema de hoje, que será sobre os planos cirúrgicos que podem ser utilizados ou mais utilizados na realização deste tipo de intervenção, mamoplastia de aumento, são basicamente dois, e com variantes entre eles. Basicamente temos o plano dito subglandular, em que o implante é colocado imediatamente por trás da glândula mamária. Imaginando que aqui é a glândula mamária, o implante está imediatamente por trás, ou então no plano submuscular, em que a glândula mamária está separada do implante através do músculo. Imaginemos que isto é um músculo, e aqui temos a glândula e temos o implante atrás. Portanto, será o plano submuscular. Há ainda variantes destes dois planos que também iremos abordar durante a sessão de hoje. Porquê também a necessidade da utilização, ou porquê que não se colocam os implantes em todos os implantes no mesmo plano? Essa é uma pergunta bastante frequente, e outra das perguntas muito frequentes é a seguinte: doutor, ou através de mail, ou mesmo em consulta, onde é que coloca
os implantes mamários. Coloco os implantes mamários sempre no plano submuscular, sempre no plano subglandular. Pois, esta pergunta penso que não tem muito sentido e não podemos dizer que colocamos os implantes sempre num plano ou noutro plano. Temos que fazer necessariamente uma avaliação clínica do doente e ver que, face a uma dadas condições clínicas, qual é o plano mais indicado para um dado resultado estético, para um dado resultado que pretende atingir com a realização deste tipo de cirurgia. E temos que ver necessariamente, então, porquê ou quais são as vantagens da utilização de um ou do outro plano, ou porque é que se utiliza um plano ou outro plano. Basicamente tem a ver com as condições anatómicas, como eu já referi, com o facto da espessura do tecido solar subcutâneo, portanto, de todos os tecidos que estão à frente do tecido mamário, e que, de alguma forma, têm que revestir o implante, e tem a ver também com o resultado final que a pessoa quer obter com a sua mamoplastia de aumento. Vamos tentar ser um pouco mais precisos para ver se conseguem perceber. Se uma senhora é muito magra, em que tem uma espessura dos tecidos solares subcutâneos inferior a 2 cm, qualquer implante que seja colocado logo abaixo da glândula será necessariamente visível a sua transição quando os tecidos vêm da parte superior para revestir o implante. E fica muito visível, fica uma forma demasiado pronunciada do implante, uma vez que a espessura do tecido solar subcutâneo não é suficiente para adaptar, para revestir esse implante. Desta forma, fica mais visível, é mais evidente a existência de um implante mamário e a noção de que realmente a pessoa fez a mamoplastia de aumento. Esta é uma via, é um plano bastante utilizado, bastante frequente, e que necessariamente muitas vezes está associado às imagens que mais frequentemente se vêem nas revistas de comunicação social. Não é necessariamente um plano que, numa pessoa muito magra, dê um bom resultado em termos de mamoplastia de aumento, e neste caso, se calhar, temos que pensar fazer um outro plano, um plano mais profundo, em que o implante fica revestido não só por estes tecidos, nos tecidos solares subcutâneos, mas fica também revestido pelo músculo. Desta forma, fica sempre preenchido também nos quadrantes superiores, mas não tanto em forma de balão, porque o implante, ao ser colocado num plano mais profundo, por exemplo, debaixo do músculo, esse músculo vai elevar e começa a preencher os quadrantes superiores, claro que sim, mas de uma forma mais suave, mais gradual, e, portanto, o peito fica com uma forma mais semelhante à forma habitual da mama. Deste modo, digamos que o efeito final, para uma pessoa magra, o efeito final é muito mais natural. Agora, desculpa, de qualquer modo, não queria que ficassem com a noção que a colocação de um implante subglandular necessariamente está associado a uma forma de peito mais artificial. Não, nada disso. Depende de caso para caso. Portanto, eu estava-me a referir, e sim, às pessoas muito magras. Se a pessoa já tiver uma espessura de tecido solar subcutâneo considerável, e se ainda existir alguma mama, a colocação de um implante no plano subglandular pode conseguir pode fazer com que haja um resultado também bastante natural. E daí que, mais uma vez, e reforço a ideia, como já no último hangout falei, é necessário haver uma avaliação, uma adequação e uma personalização muito, muito, muito exata deste tipo de cirurgia, para que o resultado final realmente corresponda ao resultado que realmente a pessoa tem a expectativa de obter. Portanto, falamos destes dois principais planos, plano subglandular e submuscular, mas entre eles há ainda variações que já iremos discutir. Não sei se de momento já têm alguma questão, alguma pergunta. Reforço a ideia que poderão, de alguma forma, colocar as vossas questões
através dos nossos e-mails, facia@facia.pt ou geral@facia.pt, ou através das nossas redes sociais, do Facebook, do LinkedIn, do Google+, ou ainda mesmo através do Twitter. Estamos ao vosso dispor para esclarecimento de todas as questões que queiram colocar, quer diretamente, ou depois, posteriormente, através de envio de informação, através dos meios que nos facultarem. Falamos então, neste hangout, sobre os planos cirúrgicos de colocação de implantes mamários. É claro que estes implantes mamários, estes planos cirúrgicos, estão também diretamente relacionados com o tipo de implante mamário que possa ser utilizado. Quando eu estou a falar de tipo de implante mamário, estou-me a referir à forma dos implantes mamários. Basicamente, temos ao nosso dispor os implantes ditos redondos, são implantes deste género, em que têm uma forma arredondada, tipo meia laranja, ou então os implantes ditos anatómicos, são estes que eu tenho na minha mão esquerda. Estes implantes têm, de alguma forma, simulam de alguma forma, como podem ver, a forma do peito. E qualquer que seja a sua posição, mantém sempre essa forma. São mais finos em cima e vão aumentando a sua projeção para baixo. Peço desculpa. A utilização destes implantes nas pessoas que são mais magras nos quadrantes superiores e que não queiram obter um efeito mais arredondado, mais cheio, mais proeminente nesses mesmos quadrantes, é uma boa opção. Agora, é claro que temos que sempre avaliar e ver as condições anatómicas de cada caso. Vamos então ver que, além destes dois planos, plano subglandular e plano submuscular, ainda podemos e temos ao nosso dispor de outros variantes. Um outro plano bastante utilizado, uma outra técnica, é a designada dual plane, ou seja, dois planos. E como é que isso é feito? É feito através da colocação do implante num dado plano abaixo do músculo, nos quadrantes superiores, portanto está indicado nas senhoras muito magras, e na parte inferior, portanto junto aos quadrantes inferiores, à metade inferior do peito, o implante fica subglandular. Daí que consegue-se de alguma forma obter um bom resultado a nível estético de não artificialidade do peito, a nível dos quadrantes superiores, em que tem um preenchimento e uma transição, uma suavidade nos quadrantes superiores gradual e que depois, por um aumento do volume pelo implante que é introduzido e que tem maior, eventualmente, preeminência nos quadrantes inferiores, se for um implante anatómico, consegue dar volume à mama, sem dar o efeito de balão. Neste plano também podem ser colocados implantes redondos. Não estou a falar de implantes anatómicos, foi apenas como um exemplo. Outro dos planos que pode ser utilizado é o plano subfacial. É um plano mais recente que é utilizado há menos anos, embora já tenha os seus anos de aplicação e, portanto, já há alguma forma, uma maneira de termos um controle a longo prazo de cirurgias feitas com este plano. É um plano que, de alguma forma, tem a vantagem do plano submuscular nos quadrantes superiores e a vantagem do plano subglandular nos quadrantes inferiores. Digamos que, sem recorrer ao músculo, sem ser colocado o implante debaixo do músculo, tem as duas vantagens, tem as vantagens dos dois planos subglandular e submuscular, tal como o dual plano. O que é este plano subfacial? A fáscia, quando se diz subfacial, está por baixo de uma estrutura que se chama fáscia, que é a fáscia do músculo peitoral. A fáscia é uma estrutura muito fininha, tipo um tecido, uma película de tecido muito fina, esbranquiçada, que pode ser de maior ou menor espessura, e que reveste a face anterior do músculo peitoral. Esta faixa é passível de ser elevada e, dependendo realmente da espessura da mesma, pode ser o resultado ser mais ou menos evidente. Ao levantarmos essa faixa, conseguimos introduzir um implante por baixo da mesma e, portanto, termos um efeito de revestimento do implante
na parte onde nós queremos, que é na parte mais superior. E é também na zona onde a faixa é mais espessa. Porque à medida que vamos para a parte mais inferior do peito, o músculo é mais, esbate-se mais, abre-se mais, é um músculo em leque, e portanto a faixa vai tornando-se cada vez mais fininha. É claro que a utilização de diferentes planos está necessariamente envolvido também relacionado com o tipo de pós-operatório que cada pessoa apresenta. Inevitavelmente, a utilização de implantes de planos mais profundos, nomeadamente o plano submuscular, está associado a um pós-operatório mais doloroso, em que durante os primeiros 2, 3 dias a pessoa queixa-se realmente de dores bastante marcadas, dores estas que são passíveis de serem aliviadas com analgésicos, de uma dada prescrição e com uma dada frequência, para tentar minimizar o mal-estar ou o incômodo. Esta dor é causada necessariamente pela distensão dos tecidos provocada pelo implante e também pelo facto de estarmos sempre a respirar, sempre a mexer o tórax e, portanto, a existir dor. No plano subglandular, o pós-operatório é um pouco mais suave, uma vez que não é necessário, peço desculpa, o levantar de tecidos tão profundos. Assim como também no plano subfacial, uma vez que também não é necessário fazer essa abordagem mais profunda dos planos que nós precisamos para revestir os implantes. Já temos aqui 2 dúvidas, ou melhor, se quisermos 3, que são exatamente uma senhora que diz que tem 1,70 m, pesa 65 kg, tem um peito muito pequeno e pergunta qual é o plano mais adequado para ela. Eu tenho alguma dificuldade em, assim, desta forma, responder qual é o plano mais indicado para si, porque para nós decidirmos este aspecto é necessário fazermos uma avaliação dos tecidos moles que revestem todos os quadrantes do tórax, nomeadamente nos quadrantes superiores, como eu já referi. Se a prega cutânea na parte superior, portanto, quando pinçamos a pele, esta prega cutânea for inferior a 2 cm, em termos gerais, a indicação é para não utilizar a utilização do plano subglandular. Se for esta prega cutânea superior a 2 cm, aí já poderá utilizar-se o plano subglandular. Assim, e de uma forma geral, sem de alguma forma estar a veicular-me a nenhuma resposta em particular, poderá dizer se for uma pessoa muito magra nos quadrantes superiores, se calhar o mais indicado para si é a não utilização do implante subglandular. Eu estou a falar da não utilização do implante subglandular exatamente porque também não estou a dizer que o mais indicado é o plano submuscular, não é nada disso. O que eu lhe dizer é que o subglandular é que talvez não seja o mais indicado, mas pode ser utilizado ou o submuscular, ou o subfacial, ou ainda o dual plane. Temos agora aqui uma outra questão que se pergunta esta senhora, a sua dona Alice Tavares de Alverca, e que nos pergunta se a utilização da cicatriz axilar proíbe a realização de algum plano muscular. Não. Pode-se utilizar a via axilar e praticar praticamente todos, utilizar praticamente todos os planos para a colocação do implante, com exceção do dual plane. E isto porquê? Porque, embora também se consiga com alguns métodos mais elaborados a sua realização, mas pronto, qualquer uma, aliás, até posso dizer que qualquer uma das vias de abordagem que nós já falamos no hangout anterior, periareolar, submamária e axilar, que são as mais frequentes, podem estar associadas a qualquer um, ou podem ser as vias de abordagem para qualquer realização de qualquer um dos planos musculares, com maior ou menor dificuldade, com maior ou menor perícia, mas daí depende da experiência do cirurgião. Em relação aqui à última questão que temos aqui da sua dona Raquel Rodrigues, que nos liga, que se mandou um mail de Aveiro, pergunta se há alguma associação da utilização dos planos e da realização de exercício físico. Há, de facto,
uma relação e alguma orientação em relação ao facto de utilização de planos submusculares ou não nas pessoas que fazem muito exercício físico. Em geral, os atletas de alta competição que realizam realmente uma atividade física regular, intensa, mantida, estão contraindicada a realização do plano submuscular. Agora, isto não é tão verdade para quem faz a sua atividade física regular 2 vezes por semana de ir ao ginásio. Nada disso. Aliás, há também outras opções para a colocação de implantes neste tipo de pessoas, de atletas de alta competição, nomeadamente porque em geral são pessoas também bastante magras e com uma estrutura de tecido solar subcutâneo nas partes superiores muito finas. E, portanto, não está muito indicada a colocação de plano subglandular, uma vez que fica muito visível um implante com este tipo de revestimento. Pode-se utilizar o dual plane, em que se consegue de alguma forma o revestimento e uma transição suave, bonita, a nível dos quadrantes superiores, com a formação de um colo esteticamente agradável, sem os inconvenientes do plano submuscular. Por hoje, no fundo, eram estas as questões que queria levantar relativamente a este tema, à mamoplastia de aumento e aos planos cirúrgicos. Mais uma vez reforço a possibilidade de, se quiserem, colocar as vossas questões através dos nossos e-mails, face@face.pt ou geral@face.pt ou através das nossas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Twitter e Google+, que são os mais frequentes, ou que posteriormente serão respondidas. Não queria deixar de terminar e reforçar a ideia que durante este mês de janeiro temos ao vosso dispor uma leque surpresa para quem deseja ou sempre se realizou fazer uma mamoplastia de aumento. Portanto, entre em contato connosco e verá que tem condições não só económicas, mas também condições em termos de realização do seu sonho muito atrativas e poderá realizar um sonho que nunca tinha pensado. Muito boa tarde e por hoje é tudo.